Gente, seguimos então falando de uma reportagem que a Folha trouxe hoje bastante importante aí, falando do ex-governo do presidente Jair Bolsonaro, que escondeu, né, o governo dele, projeções de casos e mortes durante a pandemia. De acordo com documentos até agora mantidos em sigilo, agentes da ABIN, que é a Agência Brasileira de Inteligência, e do GSI, que é o Gabinete de Segurança Institucional, produziram mais de 1.000 relatórios sobre os números de casos e mortes pela Covid-19. E o ex-presidente ignorou as informações dos serviços de inteligência e também as recomendações do Ministério da Saúde. Então, bom, vamos lá. O governo tinha ali uma série de mecanismos, né, dentro da ABIN e do GSI, de levantamentos, estudos especialistas que levantaram esses dados mostrando que os riscos, quantas até previsão de morte, né? E eles levantaram números muito parecidos com as mortes que de fato aconteceram. Recomendações de remédio, de vacina, de um monte de coisas que eram essenciais que a gente viu, né? Por muitos, enfim, todos os países e cientistas falando aqui no Brasil também, de medidas que seriam essenciais a gente tomar, né? Para a gente fazer, para não ter aquele pico da doença e lotar os hospitais, a gente vê gente morrendo para fora, ou como aconteceu no Amazonas, gente ali morrendo com falta de oxigênio, né? Aquela cena horrorosa, né? E essa situação toda que a gente podia ter evitado, né, parte dela, né? Boa parte dela, se a gente tivesse tomado mais cuidado. E aí, essa matéria da Folha diz o seguinte, que os agentes da ABIN e do GSI citam o distanciamento social e a vacinação como formas efetivas de controlar a doença. Mostram estudos que desaconselham o uso da cloroquina, que foi um remédio amplamente divulgado e defendido, né, pelo ex-presidente, e alertam sobre possibilidade de colapso da rede de saúde e funerária no Brasil. Funerária, teve mais esse problema também, né? A gente não tinha onde enterrar os nossos amigos, nossos parentes, a nossa população, que, infelizmente, acabava morrendo, né? E eu estava vendo o número, eu tinha até perdido a conta, né? Já são, né, pessoas que morreram por conta da Covid, quase 705 mil pessoas. Para ser mais precisa, 704.659 mortes por Covid-19 e mais de 37 milhões de casos desde 2020. É muita coisa, né? E a gente viu, de fato, né, muitos cientistas e projeções, né, institutos muito sérios e países todos falando desses riscos, e que aqui a gente viu um certo até desdém, né, por parte do ex-presidente e de parte do governo dele também, né? Marcelo, até acho que esses relatórios foram aí, né, apresentados pela Folha, surpreendeu um total de 0 pessoas. Para quem conviveu aqui no Brasil, passou esses últimos 3 anos de Covid, a gente viu praticamente o presidente fazendo tudo ao contrário. A sensação que eu tenho é que ele pegou esses relatórios, que não foram 1 nem 2, foram mais de 1.000 relatórios apresentados pela ABIN, pelo GSI, dando essas recomendações que você falou, da questão do distanciamento social, de ficar em casa, da importância da vacinação. O Bolsonaro pegou, virou e fez de cabeça para baixo. Ou seja, pediu para todo mundo, foi contra a política do fica em casa, que foi instalada no Brasil, contra o lockdown, fez motociatas, falou que a Covid era uma gripezinha, chegou a falar que a vacina podia virar jacaré, enfim, foi uma sucessão de comentários infelizes no meio de uma pandemia que ainda estava se estudando, entendendo como é que seria, qual era o potencial de casos e de mortes, e praticamente ele fez tudo ao contrário. A sensação que eu tenho é que ele pegou esses relatórios e nem jogou no lixo, ele simplesmente olhou ao contrário, de cabeça invertida, deu um 180, não sei o que ele fez, mas simplesmente ele ignorou todas essas recomendações e o resultado está aí, como você disse, em números. Mais de 700 mil pessoas perderam a vida, que poderiam ter sido evitadas se mantivesse o distanciamento social, se tivesse todo mundo sido vacinado, se tivesse uma política, né, sanitária mais ativa. Até eu estava me lembrando aqui no caminho que durante a gestão do Bolsonaro, principalmente durante a pandemia, a gente trocou 4 vezes de ministro da Saúde, né? Começou com o Mandetta, que era médico, e como ele acabou ali entrando em conflito... bateu de frente porque a política era diferente, né? Ele era um médico e recomendava tudo que os cientistas e médicos queriam, né? E recomendavam, e o presidente não queria, né? Exatamente, foi sacado do governo, aí veio o Nelson Teich, que ficou apenas 30 dias no governo também. Verdade. Nossa, eu até esqueci dele. Então, teve uma pequena participação, uma participação especial ali no Ministério da Saúde. Ele tinha até publicado artigos científicos sobre
também estudos sobre distanciamento social, enfim. Aí chegou no governo que era totalmente contra essas medidas, pediu para sair. Aí depois veio o general Eduardo Pazuello, que é do Exército, e ele ficou marcado o período dele. E eu morava em Brasília, eu cobri esse dia exatamente quando ele pegou Covid. O Bolsonaro foi visitar ele e ele falou o seguinte: ele manda e eu obedeço. Então, essa é a política. Então, não estava ali uma figura de um ministro, de um médico, alguém especializado em ajudar a salvar vidas. Estava alguém para obedecer o que o presidente queria. E a opinião do presidente, a visão dele de tratamento kit Covid, usar a cloroquina, tudo a gente sabia o que era. E depois, por fim, ainda veio o Marcelo Queiroga, que, enfim, era um médico, um cardiologista, que todo mundo pensou que teria um posicionamento, mas eu acredito que ele foi muito conivente. Ele era muito sabonete, podemos dizer assim, né? Não, vamos ver, a gente está estudando, a gente está ainda vendo qual é a melhor alternativa. Ele nunca se posicionava contra ou a favor. Então, ele sempre ficava no limbo entre a visão negacionista e a ciência. Então, ninguém sabia muito para onde ele ia. E, de fato, sem ter um caminho certo, ele acabou escolhendo um caminho que não era o da política, quer dizer, desculpa, que não era da ciência e que também não era do negacionismo. Ele simplesmente foi um caminho que não chegou a lugar nenhum. E as pessoas, né, elas seguiam pela palavra e pelas atitudes do presidente, né? Então, a partir do momento que ele não não tomava várias atitudes que eram positivas, né, para o enfrentamento da doença, as pessoas acreditavam que, de fato, aquilo não precisava ser feito. No caso da vacina, né, teve muita gente que não tomou vacina por medo, né, por receio. Imagina, a gente é um país que, assim, é exemplo de vacinação. E quantos países não começaram a se vacinar contra a Covid muito antes da gente? A gente ainda demorou para se vacinar. E também o processo de vacinação só foi acelerado, justiça seja feita, por conta de São Paulo, por conta, na verdade, não é nem de São Paulo, é por conta do governador João Dória, que agilizou o processo, né, para trazer a Coronavac aqui para o Brasil, por meio do Instituto Butantan, né, que é um importante instituto aí que fabrica vacinas em parceria com o Instituto Chinês. Fala. E é complicado, porque a gente demorou para conseguir essa vacinação, e aí quando ela chegou, as fake news começavam a barrar, as pessoas começaram a não querer ir, porque receberam uma notícia falando que morre, que fulano teve infarto. Ou que não funciona tão bem, tem né? o chip chinês. Tem o chip chinês dentro e tal. E as fake news, elas atrapalharam muito, assim, toda o período, né, da Covid, porque, inclusive, essa questão, né, dos números de mortes, né, que a gente recebia áudios, às vezes, no WhatsApp, um primo meu, que claramente é uma fake news, né, que alguém te encaminhou, um primo meu morreu de infarto semana passada e o hospital registrou como Covid, porque o hospital recebe uma verba cada vez que registra como Covid, então os números que estão dizendo não são reais e não sei o quê, então... É a teoria da conspiração totalmente, junto, né? Totalmente. Gente, que Marcelo, tem um loucura. peso muito grande também o próprio presidente da República não se posicionar a favor de uma vacinação. Talvez ele não quisesse ser vacinado, como de fato, a princípio, ele não se vacinou. Mas ele pode falar, gente, eu não vou me vacinar porque eu tenho meus motivos, mas é muito importante a vacinação. Você vacinar, você que é pai, mãe, o seu filho, enfim, ajudar o coleguinha, toda a família, deveria ter essa orientação. Em nenhum momento, durante toda a pandemia, não teve isso. Não, muito pelo contrário, E nem por né? parte do Ministério da Saúde. Não, Então, é muito complicado uma figura pública, o peso de um presidente da República não se posicionar, até se posicionando contra algo que salvou milhões de vidas. Então, isso também tem um peso muito grande. E até me lembrou essa questão do surgimento de fake news, foi que em nenhum momento também teve um combate a fake news também, tão forte por parte do governo federal. Eles deveriam bater, não, gente, isso é mentira. Não, gente, isso é seguro. Não, gente, isso é confiável. Né? Exato. Então, o povo ficou muito dividido, né? Muita gente acabou entrando surfando essa onda da fake news. Eu não vou levar vacina, eu vou virar jacaré, eu não vou levar vacina, vai ter um chip chinês, vai me tinha gente que achava que tomar vacina era pior do que ter a doença, né? Então, Sim. assim, por que eu vou tomar a vacina se pode ser pior ainda? Você lembra né? das reações que ficava todo mundo, eu tive reação, fiquei 3 dias mal. Não vou tomar. Eu vou tomar outra. Vou viajar para os Estados Unidos para tomar aquela outra. Vou para a China para tomar aquela outra. Então, E assim, toda vacina tem uma reação, né? Uma reação de dar Normal, uma febre, dor no braço, aquelas coisas que são absolutamente normais, né? Bolsonaro falou, tem um determinado momento ali da pandemia, ele falou assim, tem idiotas que até hoje ficam em casa. Aí no mês seguinte, o Brasil marcou 320 mil mortos. E aí ele pediu o fim das frescuras e do mimimi sobre essa doença, né? Só um recorte aí de um período que tinha muita gente morrendo e que era tratado como frescura, mimimi, essa coisa toda, né?
Ao menos 8 informes dos primeiros meses da pandemia citam manifestações de entidades científicas e governos estrangeiros desaconselhando o uso da cloroquina ou da hidroxicloroquina. O documento ainda citou o risco de boicotes internacionais ao país e disse que a saúde ainda não havia publicado padrões técnicos para combater a avaliação da pandemia nos estados e municípios. Então, assim, teve até um boicote internacional, né? Assim, como que um país não orienta a sua população, não tem políticas claras de enfrentamento à Covid-19, e tinha muito também essa questão, né, de um país ir passando para outro, tal, e a partir do momento que um país estava lá fazendo uma política muito rígida de controle da pandemia, você aceitar, pessoas de outros países, muitos países queriam países que tinham uma política clara, né, de combate à pandemia, para que a situação não ficasse ainda pior, né? E não era o caso aqui, né? Então... Não era o caso. Até acho que o ex-presidente Jair Bolsonaro fez uma decisão muito clara da política de isolamento. Quando ele toma essas decisões envolvendo principalmente a área da saúde, ele se isolou do restante do mundo, que estava todo mundo tentando estudar, tentando encontrar um jeito, uma fórmula de superar isso. A gente viu que a Europa atingiu de uma maneira tão forte, dizimou boa parte da população da Itália lá no começo, onde começou de fato ali a Covid por lá, e estava todo mundo ali, fica em casa mesmo. As empresas deram um jeito também de os funcionários ficarem em casa, de trabalhar de home office, de, enfim, tentar passar por essa situação. E tanto que o premier britânico Boris Johnson caiu por causa disso, porque ele promoveu também aglomerações, festas, foi julgado recentemente também, mas ele acabou adotando essa política e o que ele fez? Se isolou. Aí fica muito a pergunta, assim, até vale para um cientista político, enfim, fazer uma outra análise mais aprofundada, mas se ele tivesse atuado ao lado da ciência, será que ele não estaria agora também no mandato de mais 4 anos? Como é que ele teria, tem né? Essa também. Tem esse outro lado também, porque depois que passou tudo isso, ainda ele conseguiu podemos dizer, se reerguer, surfou ali a onda do Auxílio Brasil, de dar o assistência social, ele viu que é importante ajudar também, tentou, mas mesmo assim não conseguiu. Mas se ele tivesse tomado umas outras atitudes, outras medidas, utilizado outras ferramentas em prol da saúde da população, será que ele não teria feito história aqui no Brasil, conseguiria também aí, pelo menos uma votação mais expressiva, ou até mesmo uma vitória nas eleições presidenciais? Aí ele fez a escolha dele, né? Foi uma escolha bastante perigosa, né, para a população. Com certeza. Foi um período em que a gente viu os profissionais da saúde sendo valorizados pela primeira vez em muito tempo. E os jornalistas também, E os jornalistas também. E a ciência, né, de certo modo, para aqueles que acreditavam nela. E, por outro lado, a gente via Bolsonaro ali cortando as verbas, né, a verba da ciência, da pesquisa, que era justamente o que estava lutando para conseguir salvar a vida da gente, né? De certa forma, né? Então, descobrindo o que era mais eficaz, os efeitos que a gente tinha da Covid, enfim, se pegasse de novo, o que acontecia, quanto tempo levava para pegar de novo, também tinha isso, né? Toda semana mudava. Agora a quarentena é 14 dias quando você pega, depois mudou para 7, depois mudou para 3. Então, assim, é a ciência que diz isso, e ele cortando as verbas por um outro lado, né? Exatamente, né? Imagina quantas universidades ficaram sem grana, né? Sem nada, assim, imagina. Gente, vamos...